primeira delas é que tem uma adesão muito grande dos países a essa meta de descarbonizar as economias. Eu estava pegando um total de 128 países no mundo, totalizando 88% das emissões, 92% do PIB mundial, tem metas de descarbonização, tem estratégias de descarbonização. Então, é algo bastante grande. E lembrando que a meta que foi colocada em Paris é de aumentar a temperatura no máximo 2 graus centígrados, sendo que, idealmente, aumentar 1,5. Né? E aí vem a consequência disso. A consequência disso é que vai haver uma redução provável da demanda de petróleo. A Agência Internacional de Energia fez 3 cenários até 2050. Em todos os cenários, eles consideram que o PIB cresce 123%. E aí você tem o primeiro cenário, que é o cenário STEPS, Stated Policy, que é aquele cenário em que haveria um aumento da temperatura acima dos 2, um aumento da temperatura de 2,5 graus centígrados, que é o cenário em que os países não fizessem o que estão fazendo, mas não tivessem uma ação maior de descarbonização. Nesse cenário, a demanda de petróleo até 2050 cresce 8%, apesar da economia estar crescendo 123%. No segundo cenário, que é o APS, quer dizer, o cenário em que os países fazem aquilo que eles prometeram em Paris, há uma queda da demanda de 39% de petróleo e a temperatura fica lá, aumenta em 1,7 graus centígrados, quer dizer, fica entre o 2, que é a meta, e 1,5, que é o desejável. Isso, uma queda de 39% da demanda. E o último cenário é o net zero, e aí a temperatura chega a um aumento de 1,4, que é basicamente o idealmente desejado, né? Mas aí a demanda de petróleo cai 76%. Bom, então a gente aí está vendo que tem um fato, que muito provavelmente a gente vai ter uma queda da demanda. Quanto? Nós não sabemos ainda. Eu acho que é pouco provável que o cenário net zero prevaleça. Eu acho que não será isso. Acho também que não será o cenário state policy. Eu acho que vai ser alguma coisa ali entre o state policy e o atendimento às metas de Paris. Você está falando algo até 40% de queda de demanda, é o mais ou menos que eu acho que já é bastante. Né? Bom, e aí a gente vem com o terceiro fator, que está ligado, explica esse segundo, que é uma incrível queda do preço dos combustíveis renováveis na última década. Né? A solar fotovoltaica caiu 90%, o custo dela, e a onshore caiu 72%. E, associado a isso, você vê um aumento enorme da capacidade instalada. A eólica foi multiplicada por 5 vezes e a solar 40 vezes. Então, você tem ali um aumento grande da capacidade que explica, em parte, essa queda da demanda. O outro fator que vai explicar a queda da demanda de petróleo é a questão da mudança dos veículos carburantes. A grande demanda de petróleo hoje está no setor de transporte. É lá que é a grande demanda. E as vendas de veículos carburantes, hoje, no mundo, se vende algo como 80 milhões de veículos por ano carburantes. A projeção para 2040 não está
tão longe assim. É que, apesar de crescer a população, apesar de crescer o PIB, as vendas de veículos carburantes vão cair de 80 para 15 milhões por ano. É uma queda enorme, enorme. E, ao mesmo tempo, você vai ter o aumento da venda de veículos híbridos e plug-in, etc. Vamos associar isso a um outro fato que aconteceu recentemente, que é a decisão dos Estados Unidos a lei que ele fez, que é o Inflation Reduction Act. O Inflation Reduction Act é uma medida que vai transformar os Estados Unidos, mas não só os Estados Unidos, vai ter um efeito, a meu ver, sobre o mundo. No que diz respeito ao veículo elétrico, eles estão dando $7.000 para o veículo. O que isso significa? Hoje, o veículo elétrico já custa o mesmo que um veículo carburante. E o combustível é mais barato do elétrico. Mas não é mais que isso. Na hora que você faz a projeção dos próximos 10 anos, o veículo elétrico vai ser bem mais barato do que o combustível, do que o carburante. No conjunto. Então, o quê? O consumidor, que se resolver esse problema do carregamento dos veículos, ele não tem por que não comprar um veículo elétrico. Ele vai ter um carro moderno, mais barato, e mais leve, e que é mais barato abastecer. Então, vai ter um efeito de escala na indústria, e isso vai acabar contagiando o mundo, porque o mercado americano é muito grande. Quando aumenta muito a demanda, você vai ter ali um efeito de baratear preço, e isso vai influenciar a indústria automobilística no mundo todo. Então, esses, vamos dizer, seriam os fatores ligados a essa queda da demanda. Mas alguém pode falar, bom, a queda da demanda, tudo bem, estamos falando de 2035, 40, eu estou preocupado só agora, eu não estou preocupado com a demanda lá. Minha política seria vender agora o máximo de petróleo, ganhar recursos, mesmo que depois eu perca mercado, fazer caixa. Mas nem isso é possível. Por que não é possível? Porque existe um movimento, tanto dos financiadores como dos investidores, para restringir financiamento e investimento em atividades que não estejam descarbonizando. Então, eu estava citando hoje de manhã grupo, né, que reúne, que chama UN Net Zero Banking Alliance. Ele agrupa 43 bancos interamericanos líderes, internacionais líderes, e 40% dos ativos mundiais. E eles têm metas de descarbonização até 2050 e metas em 2030, 2040. Ou seja, o que significa essa meta? Que no portfólio dele, eles não podem ter uma quantidade de empréstimos superior a tanto de emissões. Mas não fica... Então, se você não faz isso, ou você não vai conseguir financiamento, ou vai conseguir um financiamento a uma taxa de juros mais cara. Mas não é só os financiadores. Tem os investidores. Tem algo semelhante, que são investidores institucionais em mudanças globais, que tem um clube que reúne 400 membros de 26 países, com ativos de 60 trilhões de euros, que também tem metas de descarbonizar o portfólio. Ora, grande parte dos acionistas, não grande parte, mas uma parte razoável dos acionistas das empresas petrolíferas são fundos de pensão canadenses, americanos, europeus. E esses fundos
tem esse tipo de restrição no seu estatuto. Então, você não só pode perder financiador ou encarecer o seu financiamento, mas você pode perder investidor. Então, eu acho que essas são as principais razões porque não só a Petrobras criou a Diretoria de Transição Energética, mas porque todas as grandes petroleiras estão entrando nessa área e estão investindo nessa área, estão colocando capex nessa área. É porque é uma necessidade. Então, é uma estratégia de gerenciamento de portfólio, é uma estratégia de atração de investidores, né, e de capital, ainda que a BlackRock tenha voltado atrás, né, ainda que ele tenha revisto, né, como é que é o nome do Larry Flint, tenha voltado atrás e tenha voltado, mas ainda assim a gente tem essa dificuldade. Então, a gente tem aí um futuro, uma mudança de paradigma da indústria automobilística, né, que vem mudando lentamente, mas se aproxima uma aceleração dessa mudança. Obrigada, Maurício. Mas ainda nessa transição, ainda nessa descarbonização, a gente fala em investimentos em energia eólica, energia solar, e às vezes pode passar um recado equivocado de que a nossa indústria estaria em xeque. A gente está aqui num fórum em ESG, em que a gente discute todos os energéticos, né? E é o objetivo do IBP agora, que a gente discuta todos os energéticos. A gente tem um convênio com a Beólica, com a Biogás, a gente trouxe todo mundo para a pauta, para que todo mundo discuta de uma forma igual e discuta a energia de uma forma igual, né? Porque não se trata de energia, a gente está falando de emissões no final do dia. Mas dá um recado equivocado de que a indústria poderia estar em xeque, né? Dado que essa transição está progredindo, né, a gente já está na transição energética, né, a Heloísa Esteves está aqui, 84% da matriz brasileira elétrica é renovável, né, então o Brasil ocupa uma posição que vários países gostariam de ocupar em termos de matriz limpa. Vale a pena ainda investir? Dá um spoiler aqui para os investidores. Vale a pena ainda investir em óleo e gás? Essa é a grande questão, Fernanda. Porque quando a gente fala a primeira frase, fala, então o petróleo acabou. Então, o que vocês estão fazendo na indústria de petróleo? O que a gente está fazendo aqui? Né? E aí uma pergunta, então, por que a Petrobras está preocupada em explorar petróleo, está querendo para a margem equatorial? Por que isso? O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? A questão, Fernanda, é que, apesar da demanda de petróleo cair, como eu falei, ela não será zero, né? No cenário APS, que cai 39%, quase 40%, significa que nós teremos, em 2050, ainda uma demanda de 57 milhões de barris dia. E no cenário que eu acho menos provável do net zero, 23 milhões de barris dia. Ou seja, vai ter uma demanda, não é zero. E aí a questão que se coloca é, vai ter espaço para todos? Não, não vai ter espaço para todos. Algumas produtores de petróleo vão sair fora, não tem espaço para todos. Tem espaço para o Brasil? Tem. Nós estaremos no seleto grupo de países que estará produzindo petróleo, esses últimos barris de petróleo que o mundo vai estar consumindo, o Brasil estará neles. Por quê? Duas razões principais. A primeira razão é que o nosso petróleo, principalmente o petróleo do pré-sal, ele emite pouco, né? Houve um movimento muito importante, para vocês terem uma ideia. Em 2009, nós emitíamos 30 quilogramas de CO2 por cada barril de petróleo. Hoje, na Petrobras, a gente emite a metade, 15 quilogramas de CO2 por cada barril. E o que significa 15 quilogramas? A média mundial é alguma coisa entre 18 e 20, por aí.
Então, os 15 está muito abaixo da média mundial de petróleo. Ou seja, quando o Brasil, o mundo usa o petróleo brasileiro, o mundo está descarbonizando. Quando Dois. Troca, né? Quando troca um óleo pelo óleo brasileiro? Exatamente. Segundo fator, que é fundamental, o preço do petróleo provavelmente vai cair. Porque se a oferta é muito grande e a demanda cai, né, o mercado funcionando, o preço vai cair. É um ciclo, né? Mas qual é o segundo fator de resiliência? Os investimentos na Petrobras, para ser aprovada a produção, a exploração de petróleo, o petróleo tem que ser competitivo com um barril a $35. 35 dólares. Então, o preço pode cair até $35, que a gente ainda está competitivo. Então, as duas condições que tem, que é você ser competitivo e emitir pouco, a gente está lá. E quando eu falo essa média de 15, é porque a gente tem alguns campos antigos, etc. Porque se você pegar os campos novos, pegar Tupi e Búzios, Tupi emite 9,5 quilogramas de CO2 por barril, e Búzios, 9. E a média mundial é 18 a 20. Então, ele está falando de uma diferença enorme. E tem uma tendência de queda, né? Uma tendência baixista ainda disso. Isso, porque ainda mais os campos novos, eles emitem menos que os campos mais velhos. Então, quando você coloca um campo novo, ele ainda vai emitir mais tecnologicamente avançado. Mais avançado, etc. Então, e daí a importância também da Petrobras ter essa política de injetar o CO2, né, o CCUS. No mundo foram injetados, ano passado, 40 milhões de toneladas de CO2. Só a Petrobras injetou 10,8 milhões. Projeto, né? Um quarto de tudo que foi injetado no mundo foi feito pela Petrobras. É a maior injeção de CO2 no mundo. E isso é fundamental. É fundamental se a gente está querendo estar entre aqueles países que estarão fornecendo o petróleo num mundo que estará consumindo menos petróleo. Então, não é uma questão apenas, e não vou dizer apenas como se fosse de menor, né, de uma preocupação ética. Claro, você tem que ter essa preocupação, mas é uma questão de business, negócio. Se você quer ficar no negócio, você terá que descarbonizar para o seu produto. É a sustentabilidade como negócio. Como negócio, que é fundamental. Então, eu, respondendo essa tua pergunta, né, sim, nós temos essa situação que nós, apesar do mundo estar consumindo menos petróleo, nós estaremos entre os produtores que estarão produzindo petróleo. Tem uma projeção da Agência Internacional de Energia, que eu estava olhando, que em 2030 o Brasil estaria produzindo mais 4 milhões de barris dia, e em 2050 mais do que 3. Então, quer dizer, eles reconhecem que nessa fatia menor de petróleo que o petróleo está consumindo, uma parte vai ser fornecida pelo Brasil. Então, nós temos ali um papel, sim, nesse mundo com menos petróleo. Então, veja a beleza da coisa, né? Quando você pensa o exemplo é da Petrobras, obviamente, mas se você pensar para o Brasil, essa cauda alongada da vida útil do petróleo nacional no mundo, ele tem tudo a ver com as nossas discussões de ESG, né? Quando você fala do meio ambiente, é justamente trocar o óleo nacional, trocar o óleo da Líbia, né, de outros países que emitem 30, 38 quilos de CO2 por barril, pelo óleo nacional, que hoje emite 8, né, e com essa tendência baixista, aí, com apoio tecnológico, com aporte tecnológico, com o uso da verba de P&D em direção à descarbonização, você está falando desse desenvolvimento, você está falando de meio ambiente. Quando você
pensa num aspecto desse projeto, tem toda uma questão social, né, da geração de empregos. Olha essa tecnologia, a quantidade de empregos que gera, a quantidade de pessoas pensando, né, para a gente chegar a isso, de ideias, da questão da inclusão, quantas mentes foram usadas para isso, e a governança dos dados e da transparência que a gente precisa, né, a transparência que a gente precisa para saber desses números e dar visibilidade. Na abertura do evento, Tomasquim, eu estava falando o quanto era importante a gente falar para pessoas não convertidas, né? Mas, às vezes, é preciso falar o óbvio, e é preciso repetir o óbvio até mesmo para os convertidos, né? Para que essa mensagem não saia da nossa cabeça do quanto isso é importante. E nessa posição privilegiada do Brasil, né, nessa posição da transição energética, não só por esse óleo menos emissor, né, para além disso tudo, essa transição ela tem que ser sustentável, né, a população tem que poder pagar a transição energética, né, não adianta você fazer uma transição que não seja acessível ao bolso da população. Ainda assim, a gente entende que a indústria vai seguir um papel estratégico, né, a indústria de óleo e gás tem um papel estratégico. Então, a escolha do Brasil em continuar sendo um país para explorar e produzir petróleo, né, dentro desse planejamento energético integrado, que é o que a gente aprende lá no PPE, né, dentro desse nosso planejamento energético integrado, essa nossa escolha por um país com uma matriz energética diversa, né? Eu gosto de dizer que aqui, em Se Plantando, tudo dá. A gente tem sol, a gente tem hidrocarbonetos, a gente tem energia eólica, mas essa nossa escolha de continuar produzindo petróleo, de alguma forma significa que a gente não consegue atingir a nossa meta de emissões líquidas zero? Então, isso que é o mais bonito aqui de tudo, Fernanda, e é bonito e paradoxal. O Brasil, algumas pessoas falam, puxa, mas o Brasil vai produzir o petróleo, então, poxa, a gente tem tantos recursos renováveis, a gente não vai explorar os recursos renováveis para explorar petróleo. Olha, não é isso. Não é isso. O Brasil, sim, tem uma matriz muito renovável, energética, né? O mundo, apenas 10% da matriz energética é renovável, o Brasil é 45%. Se for a matriz elétrica, é muito mais, o mundo é 28% renovável, o Brasil é 83%, esse ano passado foi 92%, porque muita chuva. Então, a gente tem uma matriz renovável. E mais, a gente tem uma quantidade de recursos renováveis ainda a ser explorada que é enorme, né? Potencial solar é 28 mil gigawatts. Só para terem uma ideia, esse é um número que nem dá para tentar concretizar ele. Tudo instalado no Brasil, toda a capacidade instalada no Brasil é 190 gigawatts. Nós temos 150 vezes tudo que está instalado, todas as fontes do Brasil, que a gente podia fazer com solar. É potencial, é claro que isso não é, mas só para dar a noção dos números. O eólica onshore tem um potencial de 800 gigawatts, ou seja, também, aí a gente tem hoje, o Brasil é o 6º país que tem maior capacidade instalada de eólica onshore. Nós temos 24 gigawatts. Nós temos 800 ainda inexplorados. E tem mais 700 no mar. Dá para iluminar o planeta todo. Então, mas é isso mesmo. E sem juntar isso, o biocombustíveis, né, que a gente tem, a biomassa, né, está falando de etanol, está falando de bagaço, mas está falando também de biodiesel, diesel renovável através de, atualmente a Petrobras produz, né? Exatamente, o coprocessamento. Então, a gente tem ali um mundo. E eu queria dizer o seguinte, o Brasil pode, se quiser, escolher, vou ser 100% renovável, vamos dizer que seja possível. Vamos ver que dê, né? Vamos ver. Ainda assim, o mundo vai precisar do nosso petróleo e a gente tem que produzir petróleo, porque o mundo precisa desse petróleo que vai ser barato, dado o custo de produção e que emite pouco. Então, a gente tem uma situação aparentemente paradoxal, que o Brasil
pode ser um dos países mais renováveis em termos de matriz energética do mundo, sendo um grande exportador de petróleo. É claro que, à primeira vista, isso parece algo pouco intuitivo, né? Como que um país que vai ser exportador de petróleo, ao mesmo tempo, pode ser um país com uma matriz renovável. Mas essa é a beleza desse país, né? Que nós fomos aquinhoados com um potencial de recursos renováveis e não renováveis de grande qualidade e a baixo custo, né? A gente consegue produzir energia eólica a um preço muito mais baixo que outros países. Por quê? Porque o fator de capacidade, quer dizer, se você botar o mesmo aerogerador no Brasil ou na Europa, o Brasil, esse aerogerador vai produzir 2 vezes mais energia que na Europa. Por quê? Porque os ventos aqui são melhores e, portanto, o fator de capacidade é maior. E você vai com todas as outras fontes. E, ao mesmo tempo, você tem esse petróleo que é de boa qualidade e de baixa emissão. Então, eu diria, quer dizer, que a gente tem uma situação que é invejável, né? E que a gente tem que aproveitar. É claro que a gente não pode errar, a gente não pode abrir mão de nenhuma dessas fontes. São todas necessárias e cada uma delas tem o seu papel. Então, é uma questão de planejamento, né, Maurício? Sem dúvida alguma. É uma questão de planejamento energético. Nessa função, né, da relevância para o setor energético brasileiro e até mundial, como você colocou, né, a gente segue como essa matriz limpa, como esse grande produtor de desses energéticos renováveis, mais o nosso petróleo. É inevitável que essas discussões ganhem espaço dentro da estratégia da Petrobras e, como você mesmo falou, foi criada até essa diretoria, né? Fala para a gente encerrar, como a empresa está se estruturando para enfrentar essa transição energética. Então, bom, primeiro dizer que, para mim, está sendo um desafio e um momento muito especial, porque realmente eu sinto que, modestamente, eu estou fazendo um pouco de história na Petrobras, né? Ser o primeiro diretor de transição energética vai ser algo que eu pretendo deixar alguma coisa aí para serem seguidos pelos próximos. Eu espero que tenham vários outros diretores de transição energética. E a gente está estruturando a nossa diretoria em 4 eixos. O primeiro eixo é um eixo que já existia, que era o eixo de clima e descarbonização, que é muito voltado para dentro da empresa, voltado para a descarbonização dos processos produtivos da empresa, né? A agente executivo é a Viviana, que está ali, que vocês conhecem bem, né? Que já liderava essa área de descarbonização e agora vai ganhar uma estrutura. Ela era quase clandestina lá dentro da Petrobras, ficava meio escondida. Atualmente ela fala, puxa, mas tanta gente vem falar comigo e tal, e o pessoal está querendo vir trabalhar comigo. Quer dizer, o mundo mudou, porque ela estava ali. Ela ficou famosa. Ela ficava ali naquele meio escondida, tal, meio clandestina dentro da estratégia da empresa. Agora não, foi para estar ali nos holofotes, em todo lugar, querer falar com ela, e com razão, porque ela capitaneou a descarbonização, né, num ambiente que não era o ambiente tão propício para isso. Então, é super meritória esse papel, e agora ela vai ter os recursos para ir muito mais adiante. Então, a gente quer ter uma área que vai focar só no upstream, uma área no refino, quer dizer, vai ter grupos de pessoas trabalhando lá, junto com cada uma dessas áreas, tentando descarbonizar mais o processo da Petrobras. Tem uma outra área, que é a área de fontes renováveis, que é a nova, que não existia nada, porque a Petrobras estava muito focada só nessa questão do escopo 1 e 2.
o escopo 3, quer dizer, descarbonizar os nossos produtos, também, né? é mais complexo, mas a gente tem que fazer, Claro, tem que fazer. Então, a gente vai, aí tem gerências de energia eólica onshore, e solar onshore, offshore, hidrogênio, CCUS, biocombustíveis e baterias e eletricidade. Então, e aí estamos estruturando, e a ideia é trabalhar em parceria com grandes empresas. Então, com as nossas co-irmãs, as empresas petroleiras, né? É natural, mas também com outras empresas grandes que queiram atuar no Brasil e, eventualmente, começar um pouquinho no exterior. Por que o exterior? Porque tem algumas áreas que ainda a regulamentação ainda não está firmada, como eólica, offshore, e a gente acha que a gente não pode ficar esperando, a gente tem que começar até para ganhar uma experiência, então a gente não está eliminando, não está decidido, eliminando a possibilidade de ir para alguns lugares E trazer de lá para cá e também, trazer, né? é claro, e você pega, e outras coisas, por exemplo, hidrogênio. Os Estados Unidos, com esse Inflation Reduction Act, está dando $3, está pagando $3 por quilograma de hidrogênio verde. Poxa, isso Sensacional. é um dinheiro que torna o hidrogênio verde competitivo. Bom, então, talvez lá tenha um mercado que bote o negócio em pé. Então, tem ali caminhos a serem... E a gente está conversando com muita empresa do Brasil, do exterior, e aí espero em breve poder estar anunciando alguns projetos. A outra área é uma área de sustentabilidade, que primeiro não ia ficar na diretoria, depois a gente resolveu botar, porque a gente acha que a transição energética tem um pé na sustentabilidade. Então, tem uma área de licenciamento e tem uma área que são soluções baseadas na natureza, e aí a gente quer reflorestamento, biodiversidade, entrar nessas áreas. E tem uma quarta área que a gente pensou muito antes de botar na diretoria, porque ficou na dúvida se era ou não era a transição energética, que é o gás, né? E o gás, no mundo todo, ele é considerado um combustível de transição. No Brasil, no setor elétrico, um pouquinho menos, porque a gente tem muita renovável, mas tem um papel também no setor elétrico, porque ele dá segurança. E tem também, nos processos industriais, ao substituir combustíveis que emitem mais, ele também tem um papel na descarbonização. Então, é assim que nós estamos estruturados, estamos muito animados. Eu estou muito animado porque essa iniciativa da Petrobras foi muito bem aceita pela sociedade, todos têm vindo falar, e foi muito bem aceita na empresa. Então, a gente tem lá filas e filas de gente querendo trabalhar com transição energética. Então, é um momento que é muito bom para a gente dar início a essa atividade. Então, é isso. Estamos aí animados e espero poder trazer boas notícias em breve. A gente vai aguardar as boas notícias. E a Petrobras é muito parceiro do IBP nos grupos de discussão que a gente tem de CCUS, de eólicas offshore, né? Da comissão de transição, do Comitê de Transição Energética também. Bom, queria suas mensagens finais, Maurício, para a nossa audiência, que tem resistido bravamente aqui, a gente está quase no final. Lembrando que esse é um fórum de ESG, é o primeiro fórum de ESG. Ao longo desses 3 dias, a gente discutiu governança, a gente discutiu o papel da sociedade, de trazer a sociedade para o debate, o quanto é importante proteger essa sociedade no final do dia, e toda a questão ambiental também. Falamos de litigância climática, eólicas offshore, falamos de proteção ao meio ambiente, aos mares também. Queria suas considerações finais, por favor. Olha, olhar essa sala cheia, essa hora, eu sei que durante todo o evento ela esteve cheia, que o pessoal da Petrobras os colegas iam falando, mas até agora eu custava a crer, achei que ia ter uns 3 pessoas da própria Petrobras que iam sentar ali para não me deixar mal. Fazer volume, né? Às vezes manda o pessoal vir para o Tomasquino ficar sozinho lá. A minha equipe faz isso para mim também. Então, mas foi uma grata surpresa ver que
Isso é uma coisa que era impensável algum tempo atrás. É muito legal. Impensável. Ver a sala cheia para discutir ESG é uma coisa que mostra que o mundo está mudando, né? Eu fico muito esperançoso quando eu vejo isso, né? Porque a gente é uma coisa importantíssima para a sociedade, para o planeta, mas também está virando uma questão de negócios, quer dizer, a gente está juntando as duas coisas, né? Então, ver essa sala assim me deixa assim muito cheio de otimismo, crendo que a humanidade ainda tem jeito. Tá? Obrigado. É uma boa. Gente, palmas para o professor Maurício Tolmasquim. Mas você não vai embora, não. Você fica aí. Eu que vou trocar de lugar. Não toca a música, não. Não bota... Gente, quase acabando. Professor, 5 minutos. Queria agradecer a vocês todos terem ficado até agora, no meu nome, no nome do presidente Roberto Ardengue, que está acompanhando a gente de casa. A conjuntura atual, então, é marcada por um grande dinamismo, como o Maurício acabou de falar, eu tenho essa mesma sensação, né? Mas também uma elevada complexidade, apresentando aí muitos desafios e oportunidades para organizações, governos, sociedade, nesse mundo mais sustentável que a gente tem que construir. Nesse contexto, são os profissionais do setor energético que fazem a diferença, né? Desempenhando aí o papel fundamental no protagonismo para essa mudança. Eu queria aproveitar esse momento, esse espaço aqui no ESG Energy Forum, para fazer uma outra homenagem a um outro professor que tem dedicado também seus esforços e seu conhecimento para tornar e formar profissionais que nos inspiram aí na relação desses desafios e oportunidades na direção de um mundo mais sustentável. A gente está falando desses multiplicadores de conhecimento e os motores dessa mudança que a gente precisa para uma sociedade melhor, para que a gente seja uma sociedade melhor, maior, mais justa e mais sustentável. É uma honra, no nome do IBP, no nome do setor, e em meu nome como sua ex-aluna em particular, homenagear o professor Maurício Tolmasquim, por favor, como forma de expressar nossa admiração e reconhecimento para o mundo. Professor.